Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, nós estamos continuando aquela série de mensagens sobre chamado, falando sobre Moisés. E nós paramos exatamente no ponto onde Moisés foge do Egito para a terra de Midian. E eu quero continuar com vocês a partir do versículo de número 16. Êxodo, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, alguns pastores, aproximando-se, e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, partiu em socorro delas e deu água ao rebanho. Quando as jovens voltaram a seu pai, Reuel, Jetro, este lhe indagou: Por que voltaste mais cedo hoje? Responderam: Um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e além disso tirou água conosco e deu de beber ao rebanho. Onde está, pois, este homem? Inquiriu o pai. Por que o abandonaste lá? Convidai-o para que venha e coma conosco. Então Moisés aceitou o convite e concordou alegremente e também em morar na casa daquele homem. Este deu por esposa sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, justificando: Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino, debaixo de uma escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Glória a Deus. Moisés fugiu do rei do Egito. Moisés fugiu de Faraó, porque Faraó desejava matá-lo. Em alguns momentos da nossa vida, a fuga será necessária. Nesse caso, houve então uma precipitação de Moisés que trouxe consequências. Tem muitas pessoas que sofrem consequências em sua vida e querem ainda ter a razão. Irmãos, se nós erramos em alguma coisa, estamos sendo penalizados por algumas consequências, não adianta querermos ter a razão, porque a razão não é para quem quer, razão é para quem tem, é para quem possui. E tem muita gente sem razão querendo ter razão. E nós sabemos que quando isso acontece, nós nos enchemos de razões, nós então queremos bater de frente com algumas situações que, na verdade, não vai fazer sentido nenhum batermos de frente com essas ações. Um exemplo, se Moisés então desse uma de machão e dissesse: Puxa vida, eu estou vivendo um momento onde Deus prometeu que libertaria o povo do Egito, porque os anos de escravidão se completaram segundo a profecia. Eu sou esse libertador. Eu matei um egípcio porque ele estava judiando do meu irmão. Eu não vou fugir, eu vou enfrentar Faraó. É bem provável que Moisés teria morrido, porque não era o tempo de Deus para a vida dele. Ele já havia feito o que não deveria, então agora era um momento de recuar. Às vezes nós precisamos recuar para nos reposicionarmos na guerra. Só que quando Moisés foge sem direção e para na terra de Midian. Lá existia um homem chamado Jetro. Esse homem tinha algumas filhas, 7 filhas, e elas foram buscar água, foram saciar a sede do seu rebanho. Quando chegaram lá, havia alguns pastores que começaram então a ameaçá-las. E Moisés, com aquele instinto libertador, o seu chamado sempre grita mais forte. Não importa onde você esteja, o que importa é aquilo que Deus falou que faria com a sua vida. E não adianta, o Senhor sempre moverá no seu coração, no seu espírito, baseado no chamado dele para a sua vida. Eu já vivi isso algumas vezes. Certa vez, trabalhando no IBGE, como recenseador, no censo agropecuário, no meio do mato, em lugares onde que eu nunca havia pisado na minha vida.
Estava ali para recensear, para registrar aquelas informações, para que políticas públicas para o agronegócio sejam então pensadas através do resultado qualitativo e quantitativo que é apresentado. Mas enfim, estava lá para recensear, mas muitas vezes me encontrei orando pelas pessoas, orientando biblicamente as pessoas, chorando com as pessoas, falando de Jesus para as pessoas. Tive também uma passagem pelo Conselho Tutelar. Trabalhei como conselheiro tutelar durante 4 anos, como conselheiro titular. E trabalhei também como conselheiro suplente 4 anos. Então foram 8 anos de conselho tutelar. E quero te dizer, muitas e muitas vezes eu estava ali orando para as pessoas, na sala de orientação. Estava ali clamando a Deus pela vida daquelas crianças, orientando biblicamente. Ah, pastor, mas você não poderia fazer isso? Claro que poderia. Nós estamos em um país que é completamente laico e tudo isso era feito segundo as pessoas pediam. Ah, o senhor é pastor, o senhor podia orar por mim. O senhor é pastor, o senhor podia me dar um conselho. Não dá para fugir do seu chamado. Trabalhei na Câmara de Vereadores também durante um período, como chefe de gabinete naquela ocasião. Trabalhei ao lado de uma das nossas irmãs que estão firmes no Maná Diário, a minha irmã Diva. A irmã Diva, nós começamos uma amizade ali e eu ficava assim espantado com a inteligência da irmã Diva. Uma mulher extremamente inteligente. Sabe o que ocasionou aquele trabalho? Essa aproximação fez com que a irmã Diva congregasse conosco e uma amizade forte e bonita foi estabelecida a partir dali. Quando você tem um chamado, não dá para você correr desse chamado. Quando eu estudava era dessa maneira. Os lugares onde eu vou é isso que acontece. Sabe por quê? Porque Deus me chamou e Deus te chamou. E Moisés estava ali e quando ele viu toda aquela situação, dentro do coração dele ele sentiu, puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele se posicionou. E depois que ele conseguiu livrar aquelas mulheres daquela situação, ele ainda saciou a sede do rebanho, fez o serviço que era para elas fazerem, e elas chegaram mais cedo em casa. Quando elas chegaram em casa, o pai delas disse, por que vocês vieram mais cedo? Na hora ele desconfiou que tinha algo errado, porque o horário delas chegar era outro. E elas disseram, encontramos com um egípcio, mas na verdade não era um egípcio, era um hebreu, no qual Deus levantaria como o maior profeta de todos os tempos em Israel. Glória a Deus! Nós encontramos com um egípcio e ele nos livrou da mão dos pastores e ainda saciou a sede do rebanho, fez todo o trabalho que era para a gente fazer. Jetro olhou para elas e disse, como que vocês deixaram esse moço lá? Vai lá, traz esse moço para cá. E elas foram, trouxeram aquele moço para lá. Ele então casou com uma delas e se tornou família. Ali ele teve teto e teve sustento, estabeleceu a vida ali. Deus trouxe uma provisão para Moisés, mas algo terrível aconteceu. Moisés havia desistido do seu chamado. Moisés havia desistido da sua identidade. Escute uma coisa, Deus tem provido para você uma coisa e outra coisa. Deus tem provido comida, roupas, moradia, mas você que tem um chamado, não se perca. Não deixe que a sua identidade seja perdida. Em nome de Jesus Cristo, continue nutrindo o seu chamado. Pastor, como assim? Como que ele perdeu a identidade? Nós vamos ver isso daqui a pouco, amanhã, em nome de Jesus Cristo. Então, fique ligadinho no Maná Diário, porque o Maná Diário tem sido bênção para a minha vida e a sua vida. E nós já temos motivo demais para a oração agora. Nós vamos orar para que o Senhor faça o chamado dele em nosso coração arder dia e noite, em nome de Jesus Cristo. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós.
Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas vidas agora. E eu peço ao Senhor, meu Deus, traga na memória dessa pessoa o dia que o Senhor a salvou. Traga na memória dessa pessoa o dia que o Senhor a chamou. Faça arder este coração diante de um chamado. Que eles não venham perder a sua identidade, que eles não venham perder as suas convicções que são baseadas no Senhor. Eu rejeito agora todo assalto na mente, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E não esqueça, antes de você sair, assine o nosso canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Eu conto com a sua ajuda para que esse canal possa crescer e possa espalhar a palavra de Deus para milhares de corações que precisam ser alcançados. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.